Milena, você podia fazer uns vídeos sobre como fazer um canal no YouTube dar certo. Eu sempre quis ter um canal, mas morro de preguiça de fazer e no fim ninguém se importar. Esse não foi o primeiro pedido desse tipo que eu recebi por aqui, outras pessoas também já me perguntaram como começar no YouTube do zero e é claro que eu vou te ajudar com isso. Mas antes, se você faz parte dessa rapaziada toda que quer começar no YouTube, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram também que eu faço conteúdo semanal, tudo isso faz parte de um passo a passo para você conseguir criar o seu canal do zero, tá? Antes de qualquer coisa, antes de você até mesmo criar uma conta para começar no YouTube, você precisa entender na sua cabeça qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito com a criação de conteúdo que você quer fazer no YouTube? Isso precisa ser muito claro e muito específico. E você precisa ser muito sincero também. Se sua vontade de começar no YouTube é, sei lá, para ganhar visibilidade, deixa isso claro. Se for para ganhar dinheiro, movimentar uma renda extra, deixa isso claro. E por que isso é tão importante? Porque isso aí vai ser sempre o guia, o seu norte de como você vai guiar o seu canal. Os seus objetivos e as suas metas com o seu canal no YouTube sempre vão ser norteados por esse seu propósito que te fez iniciar tudo isso. Então tenha sempre isso muito bem claro na sua cabeça e de preferência anotado em algum lugar, o que me fez começar um canal no YouTube. No meu caso, eu sempre tive essa ideia de criar conexão com as pessoas, de interagir, de conseguir ajudar elas de alguma forma, então esse acabou se tornando o meu propósito aqui no YouTube. Então sempre quando eu vou tomar alguma atitude ou tomar alguma decisão, eu penso se isso tá atrelado ao meu propósito, se vai valer a pena fazer ou não. Depois de entender o que te fez querer criar um canal no YouTube, você precisa descobrir o seu nicho. Eu sei que não são todos os designers que vão querer criar um canal voltado para design gráfico, talvez você queira fazer algo sobre sua rotina, sobre outras atividades, algum hobby, e é muito importante você entender e descobrir se o seu nicho tem um público. Além de descobrir se tem um público para te acompanhar, você precisa ter muito claro o assunto específico que você vai falar. Vou dar um exemplo aqui do meu canal. Você me conheceu através de conteúdos de design gráfico que eu gravo sempre e você curtiu e se inscreveu. E aí uma semana eu tô falando sobre design gráfico, que foi o assunto pelo qual você se inscreveu, e na outra semana eu tô falando sobre música. E você não tem interesse nenhum em música, qual o sentido de você continuar no meu canal se toda semana ou todo mês eu tô falando sobre um assunto completamente diferente um do outro? Então, quando você for escolher o seu nicho, você tem que pensar que você tem que ser muito específico quando você for falar sobre aquilo e tentar não fugir do assunto. É claro que às vezes um assunto abrange vários outros e aí você pode, se infiltrar dentro desses outros assuntos, mas você não pode fugir completamente daquilo. Aqui no meu canal tem alguns vídeos falando sobre equipamentos, por exemplo, que não necessariamente são diretamente ligados a design gráfico, mas eles estão ali paralelos, porque são equipamentos para você trabalhar com. Esse vídeo aqui, por exemplo, não é um vídeo sobre design gráfico, mas é uma dúvida que vários outros designers têm também. Então, por mais que você trabalhe com assuntos que não são diretamente ligados, eles precisam ter alguma ligação possível. Você não pode fugir completamente do tema. Beleza, Milena, como é que eu sei que eu tô escolhendo um bom nicho para atuar? Que isso daqui realmente, de fato, vai ter gente me assistindo, eu vou conseguir me desenvolver dentro disso. Você descobre isso através do próprio YouTube, tá? Anote os dois principais assuntos que você tem interesse em trabalhar e pesquise sobre eles dentro do YouTube. Veja se tem algum canal grande falando sobre esse assunto, que tenha bastante público, bastante engajamento, se você consegue encontrar ali canais de pequeno, médio e grande porte dentro desse nicho, se ele tem espaço para crescimento, se você vê outros canais pequenos que conseguem crescer e se desenvolver dentro desse assunto. Se a gente for utilizar de exemplo design gráfico, você vai ver que tem canais enormes de 1 milhão de inscritos, canais menores, canais médios, todos eles têm um público, tem gente acompanhando, que é ótimo que você não tá falando sozinho. Agora, se você viu que o assunto que você escolheu quase não tem canal falando sobre, os canais que tem são bem pequenininhos, enfim, talvez não seja interessante você criar sobre isso porque não tem público. Você escolher um assunto para falar, entrar no YouTube e ver que não tem ninguém falando sobre isso, talvez não seja tão interessante você pensar, caramba, vou ser o primeiro, todo mundo vai me acompanhar. Às vezes não tem ninguém falando sobre isso porque não tem ninguém para consumir o conteúdo, entendeu? Então você precisa prestar atenção nisso. Agora que você escolheu um assunto que você já verificou que tem bastante gente acompanhando, veja se esse assunto é vendível. Como assim vendível? Você consegue vender algum produto, algum infoproduto, algum serviço dentro desse assunto? Você consegue movimentar dinheiro dentro dessa área sem ser necessariamente a monetização do YouTube? Vamos ser sinceros, ninguém quer criar um canal no YouTube e não ganhar dinheiro nenhum com isso. Ninguém sonha com isso, de ter que trabalhar pra caramba, escrever roteiro, ter ideia pra vídeo, editar vídeo, pra no final das contas não ganhar nada. Esse é meu sonho, trabalhar igual um corno no cio e não receber nada por isso. A sua ideia, eu acredito, é fazer do YouTube uma fonte de renda, então você precisa verificar se dentro desse assunto que você escolheu tem como vender alguma coisa. Então é interessante você entrar em algumas plataformas de afiliado e ver
se tem algum curso que você consiga vender, algum tipo de produto que você consiga oferecer para as pessoas que estão te acompanhando. Isso tudo movimenta dinheiro e a partir do momento que você vê dinheiro caindo na sua conta, vai te motivar a ficar com o canal no YouTube por muito mais tempo. Você tem um assunto, você tem o público, você tem o potencial de venda, agora a gente tem que pensar como que você vai fazer tudo isso do zero. Eu vou chutar aqui, tá, que você é uma pessoa que tem a dificuldade de se expor na internet, porque basicamente essa daí é a realidade da maioria das pessoas. Digo isso porque eu também passei por esse problema de me expor na internet, eu sempre fui uma pessoa muito invisível e do nada eu comecei a dar minha cara e comecei a fazer. Como que eu fiz isso? Na marra mesmo, fazendo, todo dia. Não existe outra forma de você perder a sua timidez, não existe um hackzinho, uma fórmula mágica, isso não existe, tá? Você vai ter que gravar todos os dias e se obrigar a fazer. Se você pegar um dos primeiros vídeos aqui do meu canal pra assistir, você vai ver que eu falava pra dentro, falava com medo, falava baixo, agora não cala a droga da minha boca no vídeo o tempo inteiro falando, porque isso foi comprometimento. Eu aconselho que você pegue sua câmera, pegue seu celular e comece a gravar o assunto que você tem interesse, tá? Fica aí falando sem essa pressão de ter que postar, de ter que ser perfeito. Você grava ele inteiro, assiste como ficou e aí você vai adaptando ali, putz, isso aqui eu falei meio estranho, eu tô falando muito baixo, e você vai adaptando e consertando os defeitos que você encontrar. Mas não mire a perfeição, tá, amigão? Isso não vai acontecer. Agora que você tá destravadão, vou te falar duas paradas que são muito importantes de você ter no seu vídeo. O conteúdo que você tá falando e o áudio. Sem enrolação alguma, essas são as duas paradas que mais vão prender a atenção das pessoas no seu vídeo. Pensa comigo, se você entra no vídeo de alguém, ela tá falando sobre um conteúdo completamente aleatório, sem graça, a pessoa não tem jeito pra falar, você vai querer assistir aquilo? É claro que não, você não é nenhum maluco, isso eu tenho certeza, você vai fechar aquele vídeo. Ou se você entra no vídeo de alguém que o conteúdo é até interessante, mas o áudio é muito ruim, tem muito ruído em volta, a pessoa fala muito baixo, não se entende nada do que aquela pessoa tá falando. Quais chances de você ficar ali? E aí, se você é o criador de conteúdo que tem um vídeo nessa situação que as pessoas estão saindo ou porque o conteúdo não é bom ou porque o áudio é horrível, elas não conseguem escutar, o YouTube não vai te recomendar. Não importa se seu vídeo tá bem editado, se o seu cenário é bonito, o YouTube não vai recomendar você, logo você não vai conseguir crescer. E aí, primeiro, para resolver esse problema, foque na criação de um bom conteúdo. Pesquise para ver se as pessoas têm interesse naquele assunto que você vai falar naquele vídeo. Pode ser que elas não tenham. E aí você pode pegar a ideia de assunto para falar de acordo com o comentário das pessoas. Muito vídeo que eu faço aqui é comentário de gente que pede, por exemplo, esse. Então eu sei que tem um público interessado em assistir, porque o público que pediu, né? É muito importante você fazer um bom roteiro também. Você não precisa anotar tudo que você vai falar no vídeo, mas pelo menos os pontos principais. E aí, se você tiver muita dificuldade em criar um roteiro, você pode utilizar o ChatGPT, por exemplo, para te ajudar a fazer isso. Eu, particularmente, não utilizo o ChatGPT porque eu tenho uma facilidade em criar roteiro e eu gosto muito de escrever as coisas com as minhas palavras. Mas se você tem essa dificuldade de expressão, você pode usar a inteligência artificial a seu favor. Agora, em segundo lugar, para melhorar a qualidade do seu vídeo, você precisa melhorar a qualidade do seu áudio. Não precisa ser o melhor áudio do mundo, se você não tiver dinheiro para investir no microfone, não tem problema, só de você evitar local com vento, local barulhento, falar muito baixo, isso já aumenta muito a qualidade do seu áudio. Às vezes você entra no vídeo da pessoa, tá uma barulheira no fundo, você não sabe, você tá mais interessado na fofoca que tá rolando na família dele lá no fundo do que no que o cara tá falando. Então, se você percebe ali que você tem um ambiente muito barulhento pra gravar, tenta gravar quando não tiver ninguém em casa, ou tenta ir pra outro local mais silencioso pra melhorar a qualidade do seu áudio. Basicamente, essas são as coisas que você precisa pra começar, mas você acabou de começar, você é novo no YouTube, como que as pessoas vão te encontrar? Eu utilizei uma estratégia aqui no meu canal no YouTube que pode ser útil pra você também, tá? O meu canal fala sobre design gráfico, mas se você for ver o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, não é um assunto especificadamente voltado pro design. Eu falo sobre setup, sobre o meu setup de trabalho para design gráfico. E a escolha desse vídeo não foi uma escolha completamente aleatória. Eu não olhei pro meu setup e falei, vou gravar um vídeo sobre o meu setup. Eu percebi que canais de design iniciantes são um pouco mais difíceis de conseguir destaque. E aí eu peguei um tema que tá sempre muito em alta no YouTube, que é tecnologia, setup, enfim, todos esses lances de periférico, computador, tudo isso pega bastante visualização. E eu adaptei isso ao meu conteúdo. Então eu decidi falar sobre o meu setup de trabalho de design gráfico, o que deu muito certo. Bastante gente procura por esse tipo de vídeo, não necessariamente só a galera que trabalha com design gráfico, outras pessoas entram também para dar uma olhada no setup. Isso fura ali um pouco da sua bolha, do seu nicho, isso é interessante algumas vezes, e as pessoas se interessarem e se inscreveram no meu canal. E a partir dali, eu comecei a desenvolver mais conteúdos voltados para design gráfico, e frequentemente eu faço uns vídeos assim um pouco mais fora desse nicho 100% focado em design. E isso impulsiona o seu canal e te ajuda bastante a crescer, então eu te aconselho que você pegue algum tema que esteja em alta e faça um vídeo sobre isso. Pega um tema em alta e adapte ele pro seu nicho, pro seu assunto.
Quando eu tava lá no início do meu canal também, eu tinha poucos inscritos, 300 inscritos só, se eu não me engano, o ChatGPT deu essa estourada na internet, tava todo mundo falando sobre, e eu adaptei ele pro assunto de design gráfico. Na época eu tinha os meus 290 inscritos, 300, e o vídeo pegou mais de 1000 visualizações. Você entende que pra quantidade de inscritos que eu tinha, a quantidade de visualização foi muito boa? Então o que eu fiz foi pegar um tema que tava em alta e adaptar pro meu assunto. Isso é muito importante pra você fazer, principalmente no começo, pra você conseguir mais visibilidade. Outras formas de você conseguir destaque também são através das redes sociais, outras redes sociais sem ser o YouTube. Principalmente o TikTok e o Instagram, que você consegue fazer recortes dos seus vídeos, recortes dos seus assuntos e publicar lá. A gente sabe o poder de propagação que o TikTok tem em cima desses vídeos, até mesmo se você acabou de começar, criou sua conta agora no TikTok, ele entrega bastante o seu vídeo. Então cria uma conta nas suas redes sociais, começa a postar vídeo lá dentro também e deixa claro que você tem um canal no YouTube, que naturalmente as pessoas vão chegando do Instagram, do TikTok e vão pro seu YouTube também. E é isso, basicamente foi isso que eu fiz pra conseguir criar o meu canal do zero e manter ele até hoje. É claro que existem muitas outras coisas que você tem que fazer por trás, que não dá pra falar nesse vídeo, senão ele vai ficar gigantesco. Existem vários outros processos que você precisa fazer frequentemente pra manter o seu canal bem das pernas. Mas não tem realmente como falar tudo isso nesse vídeo, senão vai ficar enorme. Então se você tem interesse em ter mais conteúdos assim aqui no canal, deixa aí nos comentários que daí eu trago um outro vídeo explicando mais aprofundadamente como que você cria um canal no YouTube e como você faz isso dar certo. Como sempre, eu espero muito ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like.